Olá, hoje é segunda-feira, 22 de outubro e está no ar Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, entendo que é o transtorno de acumulação, um problema que faz com que pessoas não consigam se desfazer de objetos. Aqui no estúdio a gente fala sobre esse assunto e você pode participar pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Tem também os detalhes da entrega do Prêmio Roser de Empreendedorismo e Inovação, que será realizada na abertura do segundo Fórum Brasil-Coreia, e ainda a previsão do tempo para todo o estado. O Conexão TV Unicinos está no ar. Fazer uma limpeza na casa e descartar roupas, papéis, jornais, livros e outros pertences é algo normal para você? Para muitas pessoas isso faz parte da rotina, mas para 4% da população mundial, que é considerada acumuladora compulsiva, essa situação pode vir acompanhada de sofrimento. Vanessa, os acumuladores têm fobia de jogar coisas fora porque eles acham que irão utilizá-las algum dia e por isso acabam formando pilhas e pilhas de entulhos e objetos sem uso dentro da própria casa. E esses casos são graves e precisam de tratamento. Os chamados acumuladores compulsivos já viraram tema de programas e de séries de televisão. Um dos casos mais conhecidos é o dos irmãos Lengler e Homer. Em 1947, a polícia de Nova York foi até a casa dos dois para investigar a descoberta de um cadáver. Entre as montanhas de lixo do lugar, foram encontrados os corpos sem vida dos moradores. Um morreu esmagado pelos objetos e o outro por inanição. Mas esse exemplo de acumulação que se tornou famoso não é o único. O problema afeta mais pessoas do que muitos imaginam, como é o caso dessa mulher que prefere não se identificar. Guardo tudo. De vez em quando está absurda a situação, eu faço uma limpa. De vez em quando, muito raro, né? Mas eu já fiz 2 oportunidades, botei assim muita coisa fora. Papelada, acho que até documentos importantes devem ter ido fora. Mas sempre tem coisa. Eu sempre vou juntando. Ela acumula objetos há mais de 6 anos. Eu não sei, eu acho que puxei um pouco do meu pai, sabe? Que ele também via um parafusinho, uma porquinha. Ele juntava e guardava. Mas o meu pai tinha organizado as coisas dele. E eu, raras vezes, tenho oportunidade de ocupar aquilo que eu guardo, né? Os objetos estão espalhados por todos os cômodos da casa, em cima do sofá, na mesa da cozinha e até no quarto. Os corredores também são ocupados por entulhos. Há um espaço estreito para passar pelo local. E nos últimos tempos, ela começou a juntar objetos nas ruas quando saía raramente de casa. Ultimamente eu tenho passado e deixado uns na calçada, não junto. Porque eu acho assim que até uma vergonha a gente se abaixar para juntar um clips, né? Quem vê assim, o que é bravo, sabe? Às vezes eu não escapo e eu paro e junto. E depois eu tenho aquela consciência ambiental de ver objeto assim reciclável, por exemplo, mais coisa de metal, né? Eu vejo um arame de bom tamanho também eu junto, né? Porque a gente também pode precisar de um aramezinho. Na maioria das vezes, o acúmulo começa assim, com uma pilha pequena de objetos. Mas, com o passar do tempo, se a pessoa não conseguir se livrar desse hábito, a situação fica dessa forma, um morro de entulhos. E esse quadro se caracteriza em um transtorno obsessivo-compulsivo de acumuladores, que é uma doença. E essas pessoas começam a trazer coisas ao seu redor e pensar que aquilo é fundamental, porque um dia ela vai poder precisar daquilo. Ela não consegue fazer movimentos para sair daquelas circunstâncias para poder melhorar, inclusive, a qualidade de vida dela. Os primeiros a perceberem o problema são os familiares ou as pessoas que convivem com o acumulador. Eles começam a perceber que começa a ficar difícil de conviver, que, poxa vida, não precisa de tudo isso, e começam a criar sentimentos de raiva, de irritabilidade, brigas importantes, porque começa uma discussão, em algumas situações, inclusive agressões físicas acabam acontecendo, porque elas começam a não entender o processo ou a necessidade daquilo. Não é compreensível a necessidade da pessoa acumular essas coisas.
De acordo com a psicóloga, são poucos os casos de transtorno obsessivo-compulsivo por acumulação que chegam aos consultórios. Mas 20% dos pacientes que ela atende sofrem com algum tipo de transtorno, como repetições de movimentos ou de contagens. Se a pessoa perde cerca de 1 hora por dia com esses problemas, é preciso procurar um especialista. E o tratamento para acumuladores é um dos mais difíceis. O tratamento é através da terapia cognitiva comportamental, junto com medicamentos. Agora, é um tratamento bastante difícil, porque realmente é um dos transtornos, dentro dos transtornos de ansiedade, do transtorno obsessivo-compulsivo, é um dos mais difíceis de serem tratados. Porque tem que partir principalmente o desejo da pessoa que é acometida desse transtorno de querer modificar isso. Quando ela se dá conta e percebe que é um problema e pede ajuda, é meio caminho andado, digamos assim, né? É uma boa possibilidade de retorno a uma vida, principalmente no dia a dia, mais saudável, né? Há 5 anos, a acumuladora que você conheceu no início da reportagem buscou a ajuda de uma especialista para resolver a patologia e problemas de relacionamento com a família, que podem ter se desencadeado por causa da acumulação. No decorrer do tratamento, ela teve algumas recaídas, mas agora está iniciando novamente uma arrumação da casa junto a uma psicóloga. E a expectativa é de ter uma nova vida. Eu tenho que fazer uma mudança na minha vida radical, porque eu estou vivendo uma situação assim que não é uma coisa real, não só pelo ambiente que eu mesmo proporciono, né? É assim, nessa bagunça, mas também a minha vida familiar está muito tumultuada. Limpar, tirar tudo daí, arrumar, fazer diferente. E o transtorno por acumulação ainda é um problema pouco explorado pelos pesquisadores. Não se sabe exatamente a causa dessa patologia. De acordo com psicólogos, ela pode se manifestar por fator genético ou ainda por um aprendizado devido ao convívio com outra pessoa que goste de guardar objetos. Chico, e é para conversar com a gente sobre esse problema e também sobre outros tipos de transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, que nós recebemos aqui no estúdio Andressa Belê, que é professora de psicologia da Unicinos, também com a gente Cíntia Hansen, especialista em terapia comportamental, e Felipe Esbic, que é estudante e tem TOC. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Professora, para a gente começar essa conversa, eu queria que a senhora caracterizasse para a gente o que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Bom, basicamente, assim, existem vários sintomas associados ao TOC, mas basicamente a gente pode dizer que o TOC tem relação com obsessões e compulsões, né? O que são obsessões, né? São pensamentos, são ideias, né? Que geralmente levam a compulsões, que são ações, né? Então, por exemplo, no caso da senhora, né? Então, que aparece, né? Provavelmente algumas ideias, né? De que não pode se desfazer das coisas, né? Gerem essa noção, né, de necessidade de acumulação, que aí é o comportamento, né? Então, são obsessões associadas a comportamentos. E geralmente, Cíntia, isso surge com uma coisa pequenininha, provavelmente o caso dessa senhora que a gente conheceu na reportagem, deve ter surgido com algo pequeno e que foi aumentando, foi evoluindo, se tornando nesse fator como está agora. Então, é assim mesmo que acaba surgindo? Primeiramente, obrigada pelo convite. Nem sempre, né? Nós temos que lembrar que o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um transtorno de ansiedade. Todos nós sentimos ansiedade, né? Ela é adaptativa frente a algum evento ameaçador. No TOC, é uma ansiedade exagerada, que traz prejuízos, né? Tanto sociais como ocupacionais, desculpa. Então, traz muito sofrimento, essa é a diferença. Manias, todos nós temos, pequenas obsessões, características, todos nós temos disso, mas o excesso é o que diferencia, né? É uma rigidez enorme, são comportamentos e pensamentos extremamente repetitivos, e isso que faz levar a um quadro de transtorno. Não necessariamente manias do dia a dia, algumas pequenas obsessões que levam a isso. Por isso que é importante a gente saber o diagnóstico, é justamente isso que eu quero saber do Felipe. Como é que foi no teu caso, que descobriu aí que tinha o TOC? Eu comecei a ter sintomas lá por 2003 já, comecei a achar estranho. Daí eu meio que sabia, já tinha ouvido falar sobre, né? Porque lá por 2006 a gente começou a ter aula de psicologia no colégio mesmo.
E aí eu procurei o meu professor, que é um psicólogo bem conhecido lá em Porto Alegre e tal. E aí a gente teve uma conversa, assim, eu fui lá, minha mãe também conversou com ele. E ele diagnosticou, não sei se pode dizer assim, que realmente eu teria isso. E aí foi feito assim, ele falou em fazer as sessões com ele e juntamente com um psiquiatra, porque daí eu teria a medicação junto. Só que daí eu acabei escolhendo por não fazer, porque eu não quis tomar o remédio, não quis, né, falou que poderia ter efeitos colaterais, de peso, etc. E eu quis não tentar isso. Bom, depois a gente vai entrar nesse ponto do tratamento, como é que ele acontece, como é que ele tem que ser. Antes, o Chico tem uma pergunta ainda sobre o teu caso. Pois é, eu queria saber do Felipe, quando é que tu começou a perceber que era algo mais sério, assim, que tu precisaria de Quando eu estava no colégio, assim, no ensino médio. Porque Mas começou a te atrapalhar, assim, na rotina? Sim, bastante. Que tipo de coisas que tu fazia ou ainda faz? Eu ainda faço. Praticamente as mesmas coisas de antes. Eu alinho muitas coisas. Meus DVDs têm uma ordem onde eu escolho a ordem. Eu não gosto que mexam, então eu estou sempre empilhando eles de certa forma. A questão de organização. Também, lavar as mãos frequentemente. Quando eu comecei a sair mais de casa, eu comecei a perder um pouco mais as mãos, assim, de lavar as mãos. Mas eu ainda lavo bastante. E no colégio eu comecei a notar, porque eu saía muito da aula para fazer isso. Estava sempre pedindo, preciso ir no banheiro e tal. E aí começava a lavar. E no inverno é a pior época, porque começa a lavar demais e secar. E eu ficava, assim, muito... Com a mão rachada? Totalmente rachada em cima dela, muito machucada. Porque tinha horas que eu ficava um tempão até sentir que estava limpo mesmo, sabe? Só que não estava sujo. E continuava e machucava demais. E se tu não fizesse, vinha um sofrimento? Como é que tu se sentia? Vem aquele pensamento de que eu devia estar fazendo isso, sabe? E aí eu preciso ir fazer até que cesse isso, então... Bom, e como a gente vê no caso dele, era uma coisa que já estava atrapalhando ali a rotina na escola, acaba até te trazendo uma questão aqui para o teu corpo também. Então, professora, explica pra gente, assim, é uma questão mesmo que a pessoa, para ela notar que ela está com algum problema, é a partir disso, estou atrapalhando a minha rotina, mas a pessoa consegue se dar conta disso? Sozinha? Num primeiro momento, muitas vezes é necessário que a família ou alguém de fora venha e aponte, né? Porque até um dado ponto a pessoa não percebe que isso é patológico, né? Agora, né, achei bem interessante do que tu fala, Felipe, da questão dos teus pensamentos, né? E que são eles que acabaram levando, na verdade, a essa ideia de que, bom, tem que lavar as mãos, né? Então, a família geralmente é muito importante nesse aspecto. O interessante é que nem sempre a família, né, ela contribui no sentido de cessar, né, essa questão, né? Porque às vezes a família tem uma ideia de que vai ajudar se daqui a pouco, bom, né? Eu me lembro de um caso, né, que o sujeito ele não conseguia colocar a mão na maçaneta, né, por uma ideia de que ia se contaminar. E a mãe ia lá e abria a porta para ele, abria todas as portas, né? Então, na verdade, isso não é ajudar, né? Exatamente. Então, ao invés disso contribuir, né, isso acaba prejudicando, assim, né? Porque, na verdade, a ideia é que as obsessões, as compulsões, elas só param no momento em que a gente encerra o ciclo, né? Então, na verdade, mesmo com os pensamentos, a ideia, né, do tratamento consiste em não realizar aquela ação, né? E eu gostaria de complementar isso que o Felipe trouxe, da tua experiência, né, da tua vida, o quanto tu ficava com o pensamento que é a obsessão, que esse pensamento, eu tenho que estar errado se eu não fizer. E o que é a compulsão? A pessoa se sente culpada de não estar realizando de não estar fazendo isso, porque é o pensamento rígido, de dúvida, e que acaba te impondo a fazer isso. E a compulsão é no sentido de poder te aliviar dessa angústia que tu vai lá, então fica o pensamento rígido e repetitivo e o comportamento para tentar aliviar esse mal-estar e sofrimento que traz o pensamento rígido. E para a gente ver como é importante a gente ter informação sobre isso, acho que é um assunto que cada vez mais as pessoas estão comentando. A gente vê aí artistas, por exemplo, o Roberto Carlos, que é um que depois descobriu que tinha toque, que tinha várias manias. Divulgou isso, né? Divulgou isso, Importante. Enfim, a gente tem outros casos também. Então, as pessoas também procurarem informação para conhecerem, para saberem que tem esse problema, que tem, enfim, tem tratamento, que podem procurar ajuda e melhorar aí a vida delas, né? Bom, a gente continua daqui a pouquinho conversando sobre isso. Agora a Conexão faz um rápido intervalo e na volta, claro, a gente continua falando sobre esse assunto. E se você tem alguma experiência e quer compartilhar com a gente, é só anotar os nossos endereços. O e-mail é conexãotv@unicinos.br e nossas redes sociais são facebook.com/tvunicinos e o Twitter @tvunicinos. Nós já voltamos.